Altamente fatal é o câncer de pulmão, provocado pelo tabagismo. O número de brasileiros que morrem em consequência do hábito de fumar é assustador. Por ano, cerca de 30 mil brasileiros perdem a vida por conta de doenças totalmente evitáveis. Homens e mulheres fumantes podem desenvolver tumores cancerígenos na boca, laringe, faringe, traqueia, esôfago, estômago, bexiga, entre outros. A Organização Mundial de Saúde deu o alerta. A cada ano, no mundo inteiro, 6 milhões de pessoas morrem das chamadas doenças provocadas pelo tabaco. Aqui no Brasil, cerca de 15% da população adulta ainda fumam, apesar das campanhas educativas e de prevenção do câncer. Seu Deoclides tem 56 anos e está fazendo sessões de quimioterapia no Hospital de Base em Brasília para combater um tumor no pescoço. A situação dele é grave. Fumante desde os 11 anos, há 10, quando decidiu largar o cigarro, já era tarde. Recentemente, ele teve que retirar a laringe em função de um tumor maligno. Desde então, não consegue mais falar, além de sentir dores por conta do câncer, que se espalhou para a região do pescoço. O tratamento com a quimioterapia é apenas um paliativo. Simone, a esposa dele, não se conforma. É difícil acompanhar o marido com essa doença, com o tratamento. Como você se sente? Eu não sei nem explicar. Eu acho que são 2 milagres na vida. Por ele estar fazendo tratamento e a gente tem muita fé que tudo vai dar certo. Outro milagre é eu estar aqui conversando com vocês, estar conseguindo dirigir, estar conseguindo trabalhar. Porque se há um tempo atrás, só de sonhar, imaginar ver o meu marido nesse estado, eu achava que eu não teria condições nem de levantar de uma cama. O câncer de pulmão hoje é o câncer mais letal que existe. Então ele é a principal causa de morte por câncer, tanto em homens quanto em mulheres. Então o câncer de pulmão, a gente tem grande chance com ele de vencer essa doença desde que ele seja diagnosticado numa fase inicial. O problema é que a maioria dos pacientes não desenvolve sintomas quando tem esse tumor na sua fase inicial. Então, na grande maioria das vezes, esse tumor ele é descoberto numa fase avançada, no qual a gente não pode mais fazer um tratamento com intuito curativo. É claro, os pacientes são tratados, mas os objetivos são outros. São de prolongar a vida desse paciente, fazer com que ele viva melhor com o câncer, mas infelizmente a gente não pode mais curar o paciente do câncer de pulmão. 30% das mortes relacionadas ao câncer estão relacionadas diretamente ao hábito de fumar, ao tabagismo. Então, apenas com não fumar, a gente está evitando 30% de mortalidade por câncer. Olha que número forte. É provavelmente o principal fator que a gente tem hoje, que a gente sabe que causa câncer. E mesmo assim as pessoas insistem em fumar. Então é um fator de risco altamente evitável. O tabagismo em si está relacionado com uma série de doenças, tanto oncológicas quanto não oncológicas. Uma série de doenças vasculares, como infarto, trombose, embolia, AVCs estão relacionados. Temos a bronquite, a questão do enfisema também, que é muito relacionado, além dos cânceres de bexiga, de pulmão, de cabeça e pescoço. Aumenta um pouco também alguns tipos de cânceres gastrointestinais. Então a gente sabe que o tabaco ele tem mais de 3 mil substâncias químicas num cigarro, num único cigarro, e que muitas delas aumentam muito a incidência de tumores. O médico oncologista do Hospital Sírio e Libanês, Unidade de Brasília, o Dr. Rodrigo Medeiros, informa que já existe no Brasil um programa que faz o rastreamento do câncer de pulmão. O diagnóstico precoce aumenta a chance de cura do paciente. O paciente tem que ter fumado mais do que 30 anos maço, a gente diz, e tem que ter entre 55 e 74 anos. Para esse paciente está indicado fazer tomografia de rastreamento anual. E a gente
às vezes de maneira feliz, consegue diagnosticar um paciente no estadio precoce. Ele vai ser operado, fazer ou não a quimioterapia adjuvante, depois uma questão que a gente pode debater com o paciente, mas a gente tem visto cada vez mais casos iniciais por conta dos programas de rastreamento. A produção de fumo ainda é uma atividade econômica relevante no Brasil e gera mais de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos. A safra anual de folhas de fumo gira em torno de 800 mil toneladas. Em contrapartida, o fumo causa prejuízos gigantescos ao Sistema Único de Saúde. São mais de 400 milhões de reais por ano que são empregados para tratar pacientes com câncer. O tabagismo é uma doença que mata mais do que a AIDS, o trânsito, o alcoolismo e a tuberculose juntos. Além de promover uma série de doenças no organismo, a nicotina vicia e cria dependência química nas pessoas. Largar a nicotina é bem mais complexo do que largar a cocaína ou a maconha. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o fumo é responsável por 30% das mortes decorrentes de câncer de laringe, faringe, boca, esôfago, pâncreas, rim, bexiga e colo de útero. Silvio é um dos 58 pacientes dessa ala. Eu era uma pessoa que eu fumava, eu era DJ e farreava muito, fumava muito e hoje, o que eu faço? Só peço a ajuda de Deus e desculpa. Se vocês quiserem aproveitar a vida, aproveitem, gente. Ela é linda, mas sem álcool, sem fumo, sem drogas, porque tem tanta coisa linda, maravilhosa, que nós podemos aproveitar sem álcool e sem as drogas. Passe isso para o seu filho. Que a minha parte só foi do cigarro. A equipe do programa Inclusão viajou até São Paulo para conhecer o primeiro hospital público da América Latina, construído especialmente para atender pacientes do sexo masculino. Embora seja em São Paulo, o Centro de Referência da Saúde do Homem atende pacientes de todo o país. Consulta com especialistas, exame do aparelho urinário, cirurgia de remoção de pedra no rim e de próstata são realizados com rapidez, eficiência e com a mais avançada tecnologia. O Centro de Referência da Saúde do Homem fica localizado na Zona Sul de São Paulo e funciona com vários núcleos médicos, entre eles o de oncologia, responsável por 40% dos atendimentos a pacientes com tumores de rim, bexiga, pênis e testículos, além de grupos de tratamento de doenças da próstata. O hospital está super bem aparelhado para que a gente possa fazer esse tipo de cirurgia de forma minimamente invasiva, ou seja, com a menor agressão possível para esses homens. A imensa maioria das cirurgias são feitas por via endoscópica, endurológica ou laparoscópica. O que é isso? São cirurgias sem cortes, o paciente tem uma recuperação muito mais rápida, sem dor, e o sucesso cirúrgico também é muito maior, uma vez que nós utilizamos tecnologias de última geração e a equipe urológica também é uma equipe
de altíssima complexidade, de grande treinamento, é uma equipe de excelência. O hospital também é referência no tratamento de doenças do rim. Aqui, a cirurgia para a retirada de pedras no órgão é rápida e indolor, garante o especialista. Aqui nós temos um índice de sucesso altíssimo, as complicações são desprezíveis. Nesses casos, os pacientes ou vão embora para casa no mesmo dia, ou na pior das hipóteses, no dia seguinte, sem nenhum corte, e 3, 4 dias depois eles estão trabalhando normalmente, ou estão passeando com a família, se divertindo com a família, aproveitando a vida conjugal. Portanto, isso acabou se difundindo e hoje o nosso movimento, em torno de 60%, é de tratamento de cálculo renoureteral. O Hospital do Homem é público, mas investe em alta tecnologia para tornar os procedimentos cirúrgicos menos invasivos. Uma maneira de incentivar a população masculina a cuidar da saúde. É uma gama de cirurgias que a gente faz e que nos transformou em centro de excelência em termos internacionais. Em termos de tratamento de laser para a próstata, nós somos o maior centro da Latinoamérica. O Centro de Referência de Atendimento à Saúde do Homem, conhecido por Hospital do Homem, funciona aqui em São Paulo, mas atende pacientes do Brasil inteiro. O seu Onias é um deles. O senhor veio de onde? Paraná. Que tal o atendimento aqui? É bom. Quanto tempo o senhor levou para fazer a cirurgia? Aqui no hospital? Eu cheguei aqui foi um mês e pouco. Foi rápido. Rápido. Por que o senhor veio do Paraná para cá? Lá não atende, lá não atende ninguém. Era difícil o atendimento? Lá é difícil. E o senhor fez cirurgia do quê? Da próstata? Próximo. E como é que foi? Foi bem. E agora, como é que o senhor está se sentindo? Sim, bem. Se tivesse que dar uma nota para esse hospital, que nota o senhor daria? 10. O médico urologista Cláudio Murta diz que o homem deve procurar o médico preventivamente uma vez por ano, antes do aparecimento de doenças graves, como o câncer. O hospital atende homens de 20 a 80 anos, né? Mas o câncer é mais prevalente em que idade, mais ou menos, que faixa etária? Os cânceres de próstata, bexiga e rim, eles são mais prevalentes, acontece mais frequentemente a partir dos 60, 70 anos. O tumor de pênis, o câncer de pênis, ele é um pouquinho mais jovem, 50, 60. E o de testículo, aí é bem mais jovem. Então, vai cometer entre os 20 e 30 anos na maioria dos pacientes. Como pênis e testículo são minoria, a gente acaba atendendo mesmo pacientes mais idosos com os outros tipos de câncer. Segundo o especialista, o homem precisa estar atento a todo e qualquer tipo de doença. A primeira é a informação, né? A informação é o primeiro passo para que as pessoas se conscientizem, entendam do problema, da importância do problema, e aí, a partir daí, comecem a tomar suas medidas para evitar o câncer. O câncer de rim, de bexiga, um dos principais fatores de risco é o cigarro. Aliás, o cigarro está implicado em tanto câncer que... apesar de estar na caixinha, ainda tem gente que fuma, não entendo bem como. São Paulo foi o primeiro estado a criar um centro de atendimento para a saúde da população masculina. Em funcionamento desde 2009, o hospital atende pacientes de 20 a 80 anos de todo o país. Em média, são realizados mais de 3 mil procedimentos por mês, entre consultas e cirurgias. A de próstata é uma delas. Na realidade, é o único centro de referência de saúde do homem na América Latina. Em torno de 30% dos pacientes atendidos aqui não são do estado de São Paulo. E muitos não são nem brasileiros. Nós atendemos paraguaios, bolivianos, peruanos já vieram. Agora, a nossa função como médico é atender o paciente que assim precise. Não importa se é paulistano, se é do interior, se é de outros estados ou às vezes até de outros países. Agora, como o centro já ficou extremamente conhecido e os pacientes, graças à mídia também, eles buscam uma forma de terapia, uma forma de tratamento não invasiva, não agressiva, eles não aceitam mais serem tratados nos outros hospitais. E, portanto, sobrecarrega muito o que a gente tem feito aqui. Para a gente é um orgulho, é uma alegria, mas realmente expõe alguns pacientes a uma demora além do que a gente gostaria que fosse o normal.
Seu Assunção retirou um tumor da próstata. O senhor teve o diagnóstico de câncer? Isso, diagnóstico de câncer. O senhor costumava ir ao urologista frequentemente? Sim, trabalhava numa multinacional e cada ano tinha um acompanhamento, frequentemente. E o senhor sentia incômodo? Não. É uma doença silenciosa? Silenciosa, não sente nenhum incômodo, não atrapalhava em nada. O hospital também conta com um serviço de profissionais preparados para prestar apoio psicológico aos pacientes. Quem é o paciente que precisa de um acompanhamento psicológico, psicanalítico, enfim? Que dentro do hospital, geralmente a paciente está com alguma dificuldade de seguir com o seu tratamento médico, né? Ou que aquela doença, aquele problema de saúde o afetou no emocional, ou que ele não consegue aderir, que não consegue vir nas consultas, não consegue dar continuidade ao tratamento, né? Isso é em geral e também nessa parte específica dos homens, né, que tem mais dificuldades de vir ao hospital. Pacientes terminais também ou não? Sim, também, a gente também há esse trabalho, mas os pacientes internados que daí já estão numa situação crítica, né? E é mais um tipo de acolhimento, de estar junto com o paciente naquele momento difícil, né? Aí não, é um pouco diferente daquele que está começando, claro, o tratamento, né? Que aí... Eu gostaria de dar uma última mensagem agora para os pacientes que, na verdade, são o objetivo de tudo. O nosso centro existe, os nossos médicos se treinam e os equipamentos existem para que possamos atendê-los de forma melhor. E nas ruas de São Paulo, nossa equipe quis saber se os paulistanos, de fato, cuidam bem da saúde. O senhor cuida da sua saúde? Sim, eu sou um representante de planos de saúde, inclusive. O senhor faz exames periodicamente? Já fez exame da próstata? Infelizmente sim, que é constrangedor para o homem o exame da próstata. Por quê? É por causa dos métodos usados, né, convencionais. Você procura urologista anualmente? Não, ainda não tive não fui procurar o urologista ainda. Por quê? Não, na verdade vai descuido, né? Vai deixando e aí acaba descuidando, né? Você cuida da sua saúde? Sim, periodicamente faço todos os exames clínicos, né? Incluindo próstata, a parte dentária também. Você cuida da sua saúde? Sim, cuido. De que forma? Ao médico, fazendo exercício, buscando comer, ter uma alimentação correta, né? Cuidar da nutrição, tudo mais. Você já foi urologista? Sim. Fez o exame de próstata? Precisei fazer e não era preciso descobrir depois. Mas eu precisei fazer sim. Cuida da sua saúde? Todo ano. Já foi urologista? Já. Fez o exame então da próstata? Fiz. O que você tem para dizer para os homens que não se cuidam? Perdeu o preconceito, né? É um exame que tem que ser feito, porque se você descobrir que tem uma doença maligna, não tem o que fazer mais, né? O exame tem que ser feito, o exame de toque tem que ser feito. O senhor cuida da sua saúde? Cuido. De que forma? Fazendo os exames periódicos. Quais são os exames que o senhor faz? Todos, inclusive fiz um ontem que eu fiz do coração, que eu tô com uma arritmia complicadíssima. Você acredita? O Inclusão volta daqui a pouco.